E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E na última aula, né, a gente veio aqui, brincou um pouco com mais um pouquinho, né, sobre o básico de algoritmos, sobre o básico de programação, e a gente acabou criando aqui um sistema de movimentação que ficou muito maneiro, muito louco aqui para o nosso helicóptero, bem simples mesmo, só aprendendo o que é um if, né, o que é a estrutura de decisão dentro de algoritmo. A gente conseguiu fazer esse sistema de movimentação, e na aula de hoje eu prometi a vocês que a gente ia estar trabalhando nesse sistema para deixar ele mais realista, vamos dizer assim, porque a gente ainda tem um problema que o nosso helicóptero, vamos chamar ele assim, ele ainda está transpassando aqui as montanhas, as árvores, ele não está respeitando física nenhuma, ele está batendo em todo mundo, ele está muito badass, e a gente vai fazer então, na aula de hoje, essa movimentação ficar um pouco mais realista, justamente para a gente poder aprender a mexer com essa parte do Unity, essa parte da engine, que ela é muito importante a gente saber mexer com a física, e também algumas outras coisas que a gente vai precisar aprender para poder entender como é que funciona a física do Unity, tá ok? Então vamos por partes, né? Vamos primeiro pela coisa mais simples para a gente poder conseguir ter física no nosso jogo, e depois a gente vai fazer algumas alterações também no script da movimentação. A gente vai até criar um novo e fazer umas comparações aqui para a gente ver realmente essas ações fazendo efeito, né, dentro da física do helicóptero. E eu acredito que vai ficar bem real, vai ficar bem maneiro, pelo menos não vai ter mais esse problema de transpassar aqui as montanhas, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer. Vocês lembram da primeira aula ou na segunda aula, não sei, que eu mostrei pra vocês que para um objeto ter física a gente tem que ter um componente associado a ele, que é o componente Rigid Body. E o nosso helicóptero, a princípio, não tem esse componente. Vocês podem olhar aqui na aba Inspector dele, ó, tô clicando nele aqui na bola, e não tem nada aqui relativo ao Rigid Body. Então a gente precisa colocar ele, e o jeito de colocar, ou a gente clica aqui em Add Component e procura por Physics e Rigid Body, ou então a gente pode vir aqui clicando no objeto, vem cá em Component, Physics, Rigid Body, tá bom? São os dois jeitos que a gente tem de colocar o objeto. A primeira coisa que eu vou fazer também aqui para evitar alguns problemas, porque só de colocar isso aqui eu já tenho uma física no meu objeto. Olha só, eu vou andar aqui com o meu helicóptero, ele vai ir para frente, normal, e quando chegar aqui na montanha, agora como ele tem o Rigid Body, ele vai bater nessa montanha, só que aí ele descontrola, né, porque a gente está com uma física nele, quando a gente bate em alguma coisa, geralmente a gente provoca alguma rotação no objeto, ok? E para a gente não ter essa rotação, quando houver qualquer tipo de colisão, é legal que isso aconteça nos personagens que você está controlando, né, você tem que ter todo o domínio total da física dele, vamos dizer assim. Você pode vir aqui em Rigid Body e marcar as opções aqui de Freeze Rotation. Só de você fazer isso, olha só, automaticamente o seu helicóptero agora vai respeitar muito mais aqui a colisão, ele vai bater e não vai voar, vamos dizer assim, né, ou rodar para qualquer lado, qualquer coisa do tipo, ele não vai mais acontecer isso. Só que ainda há algumas falhas, vocês estão vendo que ele não está mais aqui transpassando as montanhas, ok? Isso aqui já era uma coisa que a gente queria que acontecesse realmente, só que ainda tem algumas falhinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos abrir aqui o nosso script da movimentação, a gente vai ver melhor essa situação aqui acontecendo. A primeira delas que a gente tem que arrumar aqui de verdade mesmo, vou aumentar aqui a letra, deixar bem grandona assim, ó, é relativo à velocidade do objeto. Aqui a gente está fazendo a velocidade sempre usando valores fixos, tanto para a velocidade de rotação, quanto para a velocidade lateral e a velocidade para frente do objeto, né, as velocidades para frente e para trás, vamos dizer assim, né. Isso é um problema. Por quê? Como eu disse para vocês, a função update ela executa cada vez que esse processo, né, que esse script aqui entra em tempo de processador e faz as ações dele, ok? E como isso aqui é em função do tempo de processamento, de quantas vezes ele vai passar no processador, em computadores que têm um processador melhor, automaticamente o desempenho do seu jogo vai ser melhor e ele vai executar mais vezes essa função de acelerar o objeto. E o que isso pode representar? Vamos dizer o seguinte, eu tenho dois computadores, um com sei lá, um processador bem fraquinho e um outro com um processador muito potente. Ao passo de que no computador fraquinho, em 1 segundo eu passo 10 vezes a minha função update dentro dele, e no meu computador mais potente, em 1 segundo eu passo 100 vezes esse mesmo processo dentro da minha função update, lá no meu processador. Então, vocês já estão vendo aí a discrepância de 10 vezes mais de um processador para o outro. Isso pode acontecer, a gente sabe que tem computadores antigos que ainda estão sendo usados, e uma pessoa com um computador antigo pode tentar jogar o seu jogo, e ela vai começar a ter problemas de desempenho. E só para vocês terem essa noção, por exemplo, se eu ficar 2 segundos apertando a tecla W, com o cara no computador fraco, eu vou ter andado 20, né, porque vai ser 2 segundos, né, 2, ele anda 10 vezes a cada segundo, então 2 vezes 10 vai dar 20, ele vai passar 20 vezes aqui na minha função update, e 20 vezes 2 ele vai ter andado 40 metros, vamos pensar assim que o 2 aqui é em metros mesmo, tá? Então ele passou 40 metros enquanto eu apertei 2 segundos com a tecla W. Já com
o computador que passaria 100 vezes a função update, isso vai para 400 metros, ou seja, em 2 segundos só de execução de jogo, enquanto um jogador conseguiu andar 40 metros, o outro andou 400 metros, então dá uma diferença muito grande. A gente tem que criar um jeito de deixar essa velocidade funcional para qualquer tipo de computador. Então a gente não vai usar o parâmetro do update, né, de quantas vezes ele passa no processador, como sendo a referência para essa velocidade. A gente tem que transformar isso aqui em algo que todo mundo tenha igual. E o negócio que a gente tem igual para todo mundo, em qualquer lugar do planeta, em qualquer computador que ele estiver utilizando, é o tempo. Se a gente fizer a nossa velocidade em função do tempo, a gente consegue manter o padrão, assim, né, a mesma velocidade para todo mundo que esteja utilizando o nosso jogo, tá ok? E para fazer isso dentro do nosso game, é só você usar a função time, tá bom? Essa funçãozinha aqui, ó, time, e dentro dela a gente tem um delta time, que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um cálculo de quantas vezes por segundo o seu processo está passando dentro dentro do processador, né? Esse script de movimentação está passando lá dentro, e isso aqui vai gerar um valor de referência para a gente. Se a gente multiplicar qualquer valor por esse valor aqui, ó, ele automaticamente vai transformar aquele valor em função do tempo, tá ok? Então ele vai equilibrar isso aqui para todo mundo. Quanto mais vezes ele passar pelo processador, menor vai ser esse número, e assim vai fazer com que o 2 aqui seja igual para todo mundo, né? Em vez de ser 2 metros por processamento, vai ser 2 metros por segundo. E o tempo, a gente pode confiar nele, que o tempo só vai ser diferente, como eu falei na série clássica, se você estiver perto de um buraco negro. Então se você estiver acelerando quase na velocidade da luz, aí o seu tempo vai começar a sofrer uma certa diferença, assim, entre quem está parado e ou quem não está em altas gravidades, vamos dizer assim, né? Quem viu Interestelar sabe mais ou menos do que eu estou falando. E mais explicações sobre isso, sobre dilatação temporal, distorção do espaço-tempo, é com o nosso amigo Einstein, né? Eu não sou muito gabaritado para isso não, mas entendam isso. O tempo só vai mudar se tiver muita gravidade ou muita velocidade. Fora isso, o tempo é o mesmo para todo mundo. Pelo menos eu acredito na física desse jeito. Então aqui a gente vai fazer dessa forma a princípio. A gente vai pegar todos os nossos valores de velocidade e vai multiplicar por time.deltaTime, e tem um carinha aqui que não está utilizando, que é a hélice do helicóptero. Vocês estão vendo, ó, aqui eu estou usando as minhas variáveis para multiplicar por isso, e na minha hélice do helicóptero ele está sempre com valor fixo aqui, né, é 10. Eu vou pegar esse 10 também e vou multiplicar aqui dentro por time.deltaTime, que eu já mostro duas formas, né, que você pode utilizar essa funçãozinha. Isso aqui a gente vai usar demais a conta mesmo. Quando a gente estiver fazendo uma rotação, estiver fazendo uma movimentação que a gente não está utilizando o componente de física do Unity, eu vou mostrar isso depois para vocês também, a gente vai ter que sempre multiplicar por time.deltaTime para ter essa velocidade constante em qualquer computador, em qualquer processamento, ou velocidade de processador, né? Qualquer um deles vai ser sempre respeitado por isso, tá ok? Então eu vou colocar essas velocidades e vocês já vão ver a diferença lá no jogo. Aquela hora a gente estava andando 2 metros por processo e agora a gente vai andar 2 metros por segundo. E olha só como é que está muito mais devagar, porque agora eu vou andar 2 metros dentro do jogo, então até chegar a 2 metros ele vai ter passado 1 segundo de jogo. E mesma coisa aqui para rotação, para ele poder andar quantos graus? Na rotação aqui, ó, 10 graus da minha hélice vai ter que demorar 1 segundo. Aí eu posso vir cá então e aumentar essa velocidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 90 graus por segundo, já está uma velocidade legal. Vou até botar mais 180 graus por segundo. 180 graus por segundo. A nossa velocidade, a princípio, vamos colocar para ele andar 20 metros por segundo, pode ser isso, tá bom? E a velocidade lateral vai ser 10, e a velocidade de rotação vai ser 20 também, tá bom? 20 graus por segundo. Vamos salvar, volta aqui para o nosso jogo, vai carregar aqui o script, vai até dar uma pausada lá, e agora ele voltou com a velocidade normal, só que 10 ainda é pouco. 10 é pouco ou é porque o meu componente está arrastando aqui no chão? Acho que é isso. Quer ver? Eu vou até dar o play aqui e vou começar já segurando o W, né? É porque ele estava arrastando no chão realmente. Olha só que beleza. Ele ainda está devagar, vamos acelerar ele mais um pouquinho. Vamos vir aqui então, e a velocidade dele, em vez de ser 20, vamos colocar para 50. Vamos ver o que acontece. Entra aqui no jogo, aperta o play. Ele está a 50 metros por segundo, ele está bem mais rápido, ok, já está quase naquela velocidade que a gente definiu lá como sendo a velocidade por update. Ele está batendo aqui na rocha e tudo mais. Só que se eu extrapolar essa velocidade, vamos colocar aqui um 500, olha o erro que já vai começar a acontecer. Eu acho que já vai, né? Senão a gente coloca mais velocidade ainda. Ó, eu já estou agora a 500 metros por segundo, eu estou rápido pra caramba e pô, opa, passei por dentro do objeto aqui, caras. Isso é um erro que acontece demais, principalmente quando você está trabalhando com projéteis. Você está criando uma bala, está criando qualquer coisa do tipo e precisa detectar colisão, precisa fazer alguma coisa com a colisão dela, né? Acertar um objeto, derrubar ele e tudo mais. Se ele estiver muito rápido, ele não vai detectar a colisão. Isso acontece porque, como eu disse para vocês, o script ele executa em um determinado tempo lá no processador.
E esse rigid body aqui, por ser um componente, ele também é um script, ele também precisa passar no processador para verificar as condições dele. A condição aqui do rigid body é que um objeto que tenha colisão não pode passar por dentro de outro objeto que tenha colisão também, tá bom? Então o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que num momento eu estou executando o meu script da movimentação, depois que eu termino ele eu estou executando o script do rigid body, vamos pensar assim, tá ok? Se acontecer de num momento do meu script da movimentação eu já tiver passado um pouco a minha colisão, né? O meu objeto tem que ter uma caixa de colisão também, aqui no caso tem Sphere Collide, vocês já viram isso, né? Se esse objeto já tiver passado com a caixa de colisão dele por dentro da caixa de colisão do outro objeto, quando eu executar a função do rigid body, simplesmente ele não vai detectar que houve uma colisão, pela falta de comunicação entre os dois processos, entendeu? Eu não tenho nada que diga para o meu translate, que o meu transform.translate, né, que ele não pode passar um objeto que tenha colisão, tá bom? E a gente precisa então mudar algumas coisas aqui nesse script para poder ter esse efeito de quando eu tiver mesmo com muita velocidade, até um limite, claro, também, né, porque o meu processador não vai ser rápido o suficiente para pegar todos os cálculos, mas utilizando algumas funções que existem dentro do rigid body, eu consigo minimizar em muito esse efeito dele passar por dentro do componente. A gente vai trabalhar com isso agora então, e para a gente ter essa noção de que realmente está acontecendo, né, esse efeito, vamos pegar aqui a nossa balita, o nosso helicóptero, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Agora eu tenho dois, eu vou apagar uma das câmeras aqui, porque eu tô com duas câmeras lá, duas main câmeras em cena, cada uma olhando para um helicóptero. Eu vou apagar a desse cara aqui, ó, do antigo. Vou fazer com que o novo seja a referência, tá? Então eu vou arrastar um pouquinho pro lado, se bem que eu vou deixar a câmera pareada entre os dois. Vamos fazer assim, ó, pegar a minha câmera e deixo ela aqui de forma que eu consiga ver os dois, tá ok? Vamos lá, esse cara aqui vai ser o helicóptero real, ele vai ter uma física mais realista que o outro. Vamos chamar ele de helicóptero real, a bola real, olha que bonita, a bola e a bola real. E a gente vai criar um novo script aqui, criar um novo JavaScript, clica no botão direito, Create, JavaScript, e vamos chamar ele de movimento real, tá ok? Não vai ser tão real assim, mas vai ser um movimento mais realista. Vamos abrir aqui no nosso querido MonoDevelop. A princípio eu vou copiar inteirinho lá o nosso script de movimentação, tá ok? Do jeito que está aqui mesmo. E a gente vem cá para um movimento real, Ctrl A, Ctrl V para colar todo mundo. Perfeito, porque a gente vai utilizar a mesma estrutura aqui, ó. Aí eu vou vir cá nesse carinha e vou tirar esse script dele, né? O bola real aqui, ele está com o script de movimentação. Vou remover ele, remover esse componente e vou colocar o movimento real nele. O que ele precisa para poder funcionar, deixa eu até salvar aqui, o movimento real já está salvo. Salvei. Show. Aparece aqui porque eu tenho alguns parâmetros que eu tenho que colocar dentro dele, ó. A hélice eu tenho que colocar dentro desse transform, né, do movimento real, ele vai funcionar igualzinho o movimento mesmo. Então o meu cubo aqui é a minha hélice e eu vou colocar ele aqui dentro. Se eu der play, vocês vão ver que os dois vão andar no mesmo tempo. Olha lá, os dois estão andando junto a 500 metros por segundo e os dois estão passando por dentro da montanha ali. Ok, perfeito. E agora então a gente vai fazer com que a movimentação real não utilize mais o translate como forma de movimentação. A gente vai utilizar o nosso próprio rigid body, porque ele controla toda a física do meu objeto, inclusive ações de aceleração, ações de simulação também de física. Por exemplo, se você quer simular uma explosão, a ação de uma explosão dentro de um objeto que tem um rigid body, você tem uma função que faz isso. Tem várias funções aqui dentro. Você pode simular várias coisas, uso de gravidade, tudo isso eu posso estar simulando utilizando o nosso querido rigid body. Então a gente vai utilizar justamente ele para poder fazer essas ações, tá ok? E a primeira coisa que a gente tem que aprender então é como acessar o rigid body. Vocês viram que a gente pode criar variáveis dos mais diferentes tipos aqui, e para a gente poder acessar qualquer componente que existe no meu objeto, eu também posso criar uma variável do tipo daquele componente e acessar ele, e existem várias formas também de você acessar esse componente depois. Então primeiro vamos fazer isso de criar a nossa variável que vai fazer acesso. Então eu estou no meu script já, movimento real, vou criar uma nova variável aqui, que vai ser do tipo rigid body, só precisamos pensar no nome para ela. Eu vou chamar de RB mesmo, tá bom? É um rigid body, então vou chamar ele de RB para economizar letras aqui. E o nome dele, o tipo da variável vai ser um rigid body. Só que eu acho que o B aqui é minúsculo. Aí, ficou azulzinho, perfeito, achei a variável correta. Lembrem-se que a gente tem que escrever sempre do jeito certo. Se escrever do jeito errado, vai dar erro pra gente. Então eu criei a variável do tipo e agora eu preciso associar o meu componente a essa variável, ok?
a gente poder ter acesso às informações dele. Aí existem duas maneiras. A primeira, vou mostrar aqui via próprio Unity, né? Eu criei lá a minha variável, vai salvar e vai aparecer aqui pra mim, eu acho, né? Eu salvei? Já salvei, hein? Eu já salvei, apareça pra mim, Unity, não seja preguiçoso. Ele vai aparecer aqui uma variável do tipo... Ah lá, o RB apareceu aqui pra mim e ela é do tipo RigidBody. Se o seu objeto já estiver em cena e você for acessar realmente esse componente que está nele, é simples, é só você pegar o objeto em cena e arrastar para cima da variável. Se ele tiver aquele componente, no caso aqui eu tenho um componente RigidBody, olha o que vai acontecer, ele automaticamente vai associar o RigidBody do bola real e pronto, beleza, fez o efeito para a gente. Contudo, existem situações que você não vai ter o objeto em cena e você vai precisar associar esse componente RigidBody via script. Então vou até dar um nome aqui para a gente não... como se não tivesse nada aqui associado, tá? Não tenho ninguém associado. Se eu quisesse associar via script, o que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar a função, né, getComponent. Aqui na minha função estática eu vou fazer isso. Ó. Vou falar para ele, ó, pega o componente, qual componente que eu quero pegar? RigidBody. Abre e fecha parêntese e coloca aqui dentro o nome do componente que eu quero pegar, ponto e vírgula no final. E eu vou fazer a minha variável do tipo daquele componente receber ele do meu objeto. Esse componente ele tem que estar no seu transform, né, no seu objeto. O único objeto que você nunca vai precisar dar getComponent é o próprio transform e nem o GameObject, porque todo objeto ele é um GameObject e todo GameObject automaticamente já tem aqui um transform dentro dele. Tá, ok? Então por isso que a gente consegue acessar o transform aqui, ó, só digitando transform ponto, e a gente consegue todas as funções do transform. Para qualquer outro componente, inclusive os scripts que a gente colocar aqui no nosso objeto, se a gente precisar acessar eles via código, a gente precisa fazer alguma alteração dentro dele no código, a gente vai ter que dar esse getComponent e o nome do componente que a gente quer pegar. Tá, ok? Vamos salvar. Vamos executar aqui o jogo. Vamos dar aqui um play e vocês vão ver que a minha variável RB ela vai ser preenchida justamente com o RigidBody desse meu personagem do bola real, beleza? Porque o script está nele e tudo mais, e aí já funcionou, já resolvemos uma parte do problema. A outra parte do problema então agora é fazer com que esse RB faça as funções de aceleração pra gente. E como a gente já vai estar trabalhando com o RigidBody, a gente não precisa mais fazer nada disso aqui, ó, de multiplicar por delta time, onde a gente vai fazer a aceleração do objeto, tá? A gente vai fazer a aceleração dele aqui na velocidade e na velocidade lateral. Então essas velocidades aqui, ó, com o RigidBody ele já vai dentro dele mesmo fazer essa multiplicação por time ponto delta time. Vocês vão ver isso acontecendo, que os dois vão ficar na mesma velocidade aqui no RigidBody, eu acho, né? Pode ser que tenha algum probleminha ali, mas a princípio os dois vão ficar com a mesma velocidade, tá bom? Mesmo eu não multiplicando por time ponto delta time. Se eu multiplicar, a velocidade vai ficar muito pequena. Vou pegar esse meu RB e a gente vai mudar algumas coisas aqui dentro. O meu RB, tá? Eu estou buscando lá o RigidBody no meu componente, do meu objeto. Se eu apertar aqui o ponto, eu tenho todas as funções que eu posso executar do meu RigidBody, né? Todas as funções dele. E aqui a gente pode ver, ó, já muita coisa legal aqui, ó. ADD Explosion Force, isso aqui vai simular a adição de uma força de explosão no seu objeto, né? Que você está em cena. Você vai simular como se estivesse sofrendo uma explosão. Aí você vai passar alguns parâmetros de força da explosão, de distância e tudo mais. Tem aqui o ADD Force, tem várias coisas aqui dentro, várias coisas que a gente pode estar colocando. O componente que a gente vai estar mexendo aqui, né? Vai ser o componente Velocity, porque ele vai controlar justamente a velocidade do meu objeto. A gente vai fazer agora então um estudo do que a gente está falando aqui com o nosso transform.translate, tá bom? Vocês lembram que eu mostrei para vocês, né, que o objeto aqui em cena, ele tem esse gizmozinho que aponta sempre a direção que ele está apontando, correto? Esse eixo aqui está sempre apontando para a direção que ele está apontando. Se eu fizer qualquer rotação nele, fiz a rotação para cá, vocês vão ver que essa setinha azul vai estar apontando para frente do objeto, tá bom? Ele estava antes apontando igual o outra bola aqui, ó, estava apontando para frente, eu rotacionei ele apontou um pouquinho mais para a esquerda. Esse gizmozinho, ele indica sempre a direção do meu objeto, tá bom? Nos eixos principais, né? O Y, o X e esse caso aqui o Z. Quando eu dou meu transform.translate e digo aqui variação, eu vou estar transladando ele nos três eixos, no caso aqui, ó, 0 no eixo X, 0 no eixo Y e a 500 no eixo Z, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele que naquele gizmo que aponta para o eixo Z, eu vou fazer ele acelerar 500 metros por update aqui no caso, mas pode ser por segundo também se eu estivesse multiplicando por time ponto delta time. É isso que eu estou falando para ele. A gente tem que fazer da mesma forma o velocity ter esses parâmetros para poder estar acelerando. Só que aqui dentro do velocity a gente não tem nenhuma função que diga para a gente qual que é a direção do objeto. Se eu viesse aqui e simplesmente colocasse a velocidade dele no eixo Z, eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, ó, colocar aqui Z recebe a velocidade. Posso fazer desse jeito, tá? Vou falar que o Z vai estar recebendo a velocidade 500.
Vou comentar aqui a linha de cima. Ctrl S. Vou vir para cá. Vou desrotacionar esse objeto. Vou dar um Ctrl Z aqui para ele voltar ao normal. Se eu conseguir. Aí, pronto, voltou ao normal. Ó, eu já mudei lá o código. Vocês estão vendo agora que eu estou acelerando ele pelo velocity.z. No eixo Z dele que eu estou acelerando. Vamos dar o play aqui, ó. Vou apertar a tecla W, prestem atenção aqui no bola real, agora eu estou acelerando ele com o outro objeto, olha só. Foi até diferente a aceleração, vocês viram lá que deu uma diferença mais ou menos, né, no objeto. Olha só, ele deu uma aceleradinha assim e mais legal, ele continua acelerando mesmo depois da gente parar. O nosso outro objeto ali, ó, a bola normal, quando a gente para de apertar o botão, ela para de acelerar. Esse aqui, como a gente está trabalhando com o Rigid Body, ele continua com a característica física que a gente adicionou a ele, que foi a velocidade. Então ele vai continuar acelerando. Eu vou diminuir a velocidade dos dois aqui, só para não ficar um negócio muito gigantesco, tá bom? Vou vir cá na minha movimentação, vou voltar aqui para ser 50. No meu movimento real vai ser 50 também. Só para não ficar tão discrepante. Depois a gente vê eles não passando mais a montanha. Então eu vou vir aqui e vou acelerar. Olha só, ele está indo um pouquinho mais devagar, mas ele continua acelerando depois que eu paro de apertar o botão. A movimentação dele é mais realista, vamos pensar assim. Tá ok? Ó. Eu chego aqui na montanha, eu travo nela perfeito. Só que se eu for para trás, eu ainda estou com 500 lá, né? Mas o que acontece? Olha só, aqui eu estou andando para frente normal porque a minha setinha está apontando para aquele lado. Ok. Se eu vier aqui, vamos apertar aqui o play de novo para a gente voltar ao normal e rotacionar o meu objeto primeiro. Vou rotacionar ele para cá, a minha setinha está apontando para frente, mas se eu apertar a tecla W, olha só, ele está indo de lado, porque ele não está respeitando o eixo da direção do meu objeto. O eixo Z para o meu Rigid Body é o eixo Z global, é o eixo Z que aparece aqui, ó, nesse gizmo aqui em cima. Se eu apertar assim, ó, o meu eixo Z está sempre apontando para aquela direção. Então aqui coincidiu que aquela direção inicial era a mesma direção do eixo Z. Contudo, na hora que eu fiz qualquer rotação aqui no meu objeto, o eixo Z do meu Rigid Body não é mais aquela direção. Então eu preciso fazer um cálculo aqui dentro para poder falar para o meu objeto qual que é o eixo, qual que é a direção que ele vai estar acelerando o meu Rigid Body. Não vai ser o eixo Z, esse eixo Z aqui do meu Velocity é o eixo Z global. Para eu saber qual que é o eixo Z do meu objeto, eu vou ter que vir aqui e fazer a minha velocidade ser multiplicada por transform. Aqui no caso é o transform do meu objeto, né? Porque dentro do meu transform eu tenho essas informações de qual que é a direção que ele está apontando. E a direção que ele está apontando, eu tenho três principais. Bom, transforms aqui, beleza? Que são aqueles três eixos que aparecem. O eixo azul, que é o eixo que aponta o eixo Z, né? Que seria, aqui no caso vai ser esse aqui, ó, ponto forward, que aponta sempre para frente do meu objeto. O eixo verde, que aponta sempre para cima, né? O eixo Y, que é o up. E o eixo vermelho, que sempre aponta para uma dos lados, né? Eu não sei se é a esquerda ou se é a direita, que é o right. Right é a esquerda, beleza? Então esses três eixos aqui indicam para mim a direção que o meu transform está apontando, independentemente daquele do eixo tridimensional lá, né, o XYZ global. Então, como eu quero jogar o meu carinha para frente, independente de que frente que ele esteja apontando, eu vou fazer com que o meu transform.forward seja a minha indicação. Então, eu vou fazer o meu transform.forward vezes a velocidade que eu quero, fazer com que o meu velocity receba isso. Esse transform.forward, ele é uma variável do tipo vector 3. Conforme a gente tem aqui também na posição, que a gente tem três eixos para poder estar trabalhando, né, a rotação e a escala, a direção também ela é em função de três eixos, e a velocidade que eu estou movendo o meu objeto também é uma velocidade de três eixos, né? uma variável, né, de três eixos. Eu posso até criar uma variável desse tipo aqui, var teste do tipo vector, vector 3, lá, é um tipo de variável, tá bom? Se eu salvar aqui, ó, ela vai aparecer para a gente lá como o passível da gente estar colocando um valor. Vocês vão ver que ela é do mesmo estilo ali da posição, por exemplo, ó, tem o X, o Y e o Z. E se eu pegar isso daqui, ó, a minha teste, e fazer ela receber o transform.forward do objeto, só para a gente poder ver essa ação acontecendo, olha só, fazer ele receber aqui, ele vai indicar para a gente, dentro de um vetor de três posições, qual que é a direção que o meu eixo Z aqui, né, que essa setinha azul está apontando, tá? Esse aqui é um valor e vai estar mudando constantemente, tudo mais. Se eu fizer qualquer alteração aqui, ó, no objeto, deixa eu fazer a alteração dele aqui, ó,
Ó, tô fazendo alterações nele, aquele valor tá mudando, até quando eu tô parado esse valor tá mudando também. Aí eu já não sei o porquê que ele tá mudando o tempo todo, mas ele muda, tá bom? E isso aqui vai estar sempre indicando o pra frente pra gente. E agora se eu apertar a tecla W, como eu já tô fazendo aqui conforme eu pedi, né? Tô pegando a minha velocidade, eu posso multiplicar, posso fazer uma ação de multiplicação de uma variável que é do tipo float numa variável que é do tipo vector3, ele vai fazer essa velocidade ser multiplicada nos 3 eixos que eu tenho nessa variável, né? O Ford, ele é uma variável do tipo vector3, então ele vai fazer essa multiplicação aqui dentro e eu vou fazer a minha velocidade acelerar naquela velocidade ali, naquele valor que eu pedi. Então quando eu apertar a tecla W, agora vocês vão ver que diferente dele ir pro eixo Z global, que seria no caso ele ir para cima aqui, né? Ele em vez de ir para frente do carinha, ele ia para esquerda, para direita, né? Direita, ele ia subir para direita. Quando eu apertar a tecla W, agora ele vai estar respeitando e vai estar indo conforme a direção que eu pedi. Já o D e o S aqui a gente tem que também fazer as alterações nele para poder funcionar, mas a gente já sabe então como fazer para acionar minha velocidade em função do meu rigid body. É sempre assim, rigid body ponto a propriedade velocidade, vou passar a velocidade que eu quero e em qual direção que eu quero que ele esteja indo, no caso aqui o ponto forward. Para a gente poder andar para trás, é só a gente multiplicar por um valor negativo aqui na minha velocidade. Vai ser menos velocidade vezes a direção que eu quero estar movendo o meu objeto aqui, tá ok? Para poder mover para a esquerda e para a direita, lembra que a gente tem aqui a velocidade lateral? Vou ter que copiar aqui embaixo, Ctrl V, a gente vai estar utilizando ainda a velocidade lateral, a gente já sabe então que o A vai ser a velocidade negativa, só que agora, em vez de a gente dar o ponto forward, a gente quer que ele se mova para a esquerda ou para a direita, a gente vai estar usando o eixo lateral do meu objeto. O eixo lateral é o eixo right, vai ser para ele que a gente vai estar multiplicando para a gente poder conseguir acelerar ele naquela velocidade que a gente quer naquele eixo. Então eu vou apagar essa linha também, tá ok? E lá embaixo, quando eu apertar a tecla D, quem vai estar movendo vai ser esse cara aqui, só que a minha velocidade lateral vai ser positiva. Vamos dar um Ctrl S aqui, volta para o meu game, e olha só a diferença. Agora eu consigo mover ele nos eixos todos aqui, ó. Ele ainda está um pouquinho mais devagar que o outro, vamos acelerar ele, vamos colocar aqui logo 500 nesse bichinho. Eu acho que ele não aceitou os 50 ali muito bem, né? Mas vamos ver agora então com uma velocidade boa. Vamos colocar aqui, ó, vou até colocar mais, vou colocar 900 de velocidade nele, tá bom? Vocês lembram que o outro passava pela montanha a 500 metros por segundo, esse aqui vai estar indo a 900 metros por segundo, só que ele está tendo todas as ações de física aqui sendo mudadas nele, como por exemplo que o drag, que é a velocidade de arrasto dele, ele está sofrendo um angular drag aqui no caso, né, o drag dele está zero, mas ele tem uma massa, então tudo isso está sendo respeitado conforme a gente coloca aqui o nosso rigid body, tá? Por isso que ele está mais lento, mas a gente vai acelerar ele aqui de qualquer forma, e olha só, mesmo eu estando a 900 metros por segundo, eu não estou ultrapassando aqui, eu vou aumentar a velocidade do lateral aqui, vamos colocar 50 para ele poder lateralmente ir mais rápido, porque ele está muito devagar. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, a gravidade está fazendo influência nele, ele está caindo conforme eu quero, ele está andando para frente e olha só, ele até ultrapassa um pouco ali a minha montanha, mas ele não passa direto dentro dela. Por quê? Porque dentro do meu rigid body eu tenho um controle maior sobre essa ação. Pode acontecer de um momento ou outro o processamento vazar e ele passar por dentro? Pode acontecer, mas vai ser bem menos do que no nosso objeto ali com sem o rigid body, né? O nosso objeto sem o rigid body, de primeira ele já passa por dentro do objeto. Esse outro não, aqui ó, eu consigo ainda ter alguns momentos de teste de colisão e depois que ele passa por dentro. E esse momento de teste de colisão já faz uma diferença danada. A gente pode colocar qualquer outra ação aqui dentro, por exemplo, se ele bater, em vez dele ficar parado e ainda tentar movimentar, não, eu vou jogar o cara para trás. Eu coloco um if aqui, a gente vai ver mais pra frente como é que faz esses testes de colisão, e a partir do momento que eu bater, eu vou estar jogando meu personagem para trás, entendeu? Eu vou estar fazendo ações diferentes aqui com ele. Então é um negócio que pode ajudar bem a gente a acelerar, né, o nosso objeto, fazer tudo aqui com ele. Só que essa movimentação ainda não está perfeita. Eu vi aqui agora um erro bem maneiro da gente corrigir também. Olha só, quando eu aperto para frente, ele está indo para frente. Só que eu quero que ele desacelere mais rápido. Então se eu vier aqui aumentar a velocidade de drag dele, vamos colocar 10 ali por exemplo. Vou voltar aqui, vou aumentar para 10 fora do meu tempo de jogo, né? Vamos colocar aqui, ó, drag dele, o arrasto dele, vamos colocar 9 ponto tantos. Quando eu apertar para frente, ele vai desacelerar mais devagar, perfeito, ó, mais rápido, quer dizer, ele vai se desacelerar rapidinho, show de bola, e vai demorar até para cair. Só que se eu apertar a tecla A e depois apertar a tecla W, olha o que está acontecendo, ele não está executando a ação do W, ele está executando só executando a ação do D aqui, ou do A no caso, ele não está executando o W. Por quê? Porque a minha velocidade aqui, ó, o que eu estou falando para ele? Estou pegando meu rigid body e estou simplesmente ignorando todas as alterações que eu fiz antes
e colocando uma alteração nova, que é fazer ele ir para o lado. Eu preciso fazer com que ele ainda tenha a ação dele acelerar para frente ou então acelerar para a esquerda, mesmo quando eu estiver apertando esses Ws aqui, tá? Para isso acontecer, eu vou pegar esse mesmo cara aqui, esse mesmo Velocity, eu vou... Como é que eu posso estar fazendo aqui, velho? Eu tenho direção aqui? Só ver se eu tenho direção. Opa, copiei a função toda, só queria o RigidBody.Velocity, esse cara aqui, ó. Que eu vou ter que estar somando aquela velocidade antiga, né? Eu não sei se eu tenho left, eu não tenho. Como é que eu posso... Fazaire. Acho que isso aqui a gente vai ter que melhorar de uma outra forma. Ah, simples. Ou não tão simples. Não tão simples. Isso aqui a gente vai ter que mexer numa próxima aula. A gente vai ter que criar uma velocidade máxima para ele poder estar indo num determinado eixo, né? Eu tenho que fazer isso aqui separado. Não pode ser automaticamente em cima desse cara. Olha só. Já até pensei aqui, ó. Olha só que maneiro. Eu vou pegar o meu rb.velocity e... Não, vou deixar para a próxima aula. Que aqui a gente já explicou bastante coisa, vai ficar um tanto quanto confuso, né? Já mostrei para vocês sobre direção, sobre sobre rigid body, como associar esse componente, acho que vai ficar um pouco confuso. Na próxima aula a gente faz isso então, de controlar melhor essa velocidade, a gente já conserta esse erro e a gente pode fazer mais alguma coisa. Acho que vai ser rápido de consertar esse erro e a gente já pode partir para uma outra coisinha bem legal. O que a gente pode fazer? O nosso helicóptero atirar, por exemplo. A gente pode fazer isso, né? Pode fazer isso. A gente tem já essa liberdade. Vamos aumentar, vamos diminuir essa velocidade, né? Vamos colocar aqui 50 para ele. O outro aqui já está com 50 por time upon delta time. Ele vai estar com uma velocidade diferente, porque a gente aumentou aqui o drag dele, mas tudo bem. Só para a gente ver agora que a gente tem um controle muito maior sobre a movimentação do objeto. Só que não salvou. Não salvou, que eu vi aqui. Está muito rápido ainda a velocidade dele. Volta para cá, meu filho. Aperta o play aqui. Vou apertar só o W a princípio. Aí, olha só. Ele a princípio só está fazendo uma ação por vez, mas a gente vai mudar isso aqui na próxima aula. Se alguém já tiver alguma ideia de como mudar, comente aí. Eu já tenho uma ideia aqui, só que eu acho que vai demorar um pouco demais aqui para eu terminar a aula. Então eu prefiro acabar ela por aqui com tudo que eu já mostrei para vocês. Mas se alguém tiver alguma ideia de como criar essa ação dele ter as duas velocidades ao mesmo tempo, né, dele ir para a esquerda ou para a direita, ou então ir para frente e para trás ao mesmo tempo, tá bom? Combinando esses botões, se alguém tiver, comente aí. Mas na próxima aula eu já resolvo isso. Mas olha só, nosso helicópterozinho tá bem maneiro, ele não tá mais passando por dentro dos objetos. Legal, show de bola, perfeito. A gente consegue mover ele para qualquer lugar aqui agora. A gente pode clicar aqui, ó, e ir fazendo a movimentação dele perfeitamente. Olha só, ele vai para frente, ele vai para esquerda. É só mesmo a gente definir aqui para onde a gente quer que ele vá e ele vai. Olha que bonito. Que legal o nosso helicóptero, ele está devagarzinho, vamos diminuir o drag dele, até para vocês verem que o arrasto faz uma diferença danada. Vou colocar 0 de novo, olha só, a velocidade dele agora está muito maior, pelo menos está um pouco maior, né? Está bem diferente daquilo que a gente estava vendo. A gente consegue aqui se mover com o mouse, a gente bate nas montanhas e fica preso nelas, ela não passa mais direto dentro delas. É um efeito muito melhor do que aquele que a gente estava fazendo antes, muito show, muito fera isso. Mas é isso, meus amigos, vou até dar um maximize on play aqui pra gente ver bem devagarzinho o nosso helicóptero passando aqui em cena. Vamos lá, meu filho, carregue para mim. Ah, deu pause, né? Não despausei. Aí não tem jeito, né? Vamos ver aqui então em cena, colidindo contra a montanha e nada mais de passar por dentro da montanha. Olha que beleza. Olha que coisa sensacional. A gente arrumou um bug sinistro com coisas simples, com coisas legais aqui que a gente também pôde aprender sobre direção, sobre física no Unity, como que ela trabalha, como que ela funciona, e a gente vai melhorar isso aqui na próxima aula, então deixa esse script melhor, e a gente pode também tentar fazer o nosso helicóptero atirar. Eu vou ensinar mais alguns conceitos para vocês, e depois a gente vai poder partir para criar realmente um jogo em cima desse carinha do helicóptero aqui, desse cenário. A gente vai tentar fazer um jogo com isso, vai ser legal, vai ser maneiro. Tá, meus amigos? Mas é isso então, espero realmente aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. Se alguém também souber a resposta aí de como fazer o helicóptero funcionar, tanto com o A e o S, ou então o A e o D e o W e o S, né? Com duas dessas teclas ao mesmo tempo aqui, ó, que tá dando problema, né?
não vai ou para a esquerda ou para a direita, ou então ele vai para frente ou vai para trás. Estamos ainda com esse probleminha, mas a gente consegue resolver isso tranquilo, de boa. É só vocês passarem como é que vocês acham que seria essa lógica, como que a gente poderia fazer para resolver esse problema, tá bom, meus amigos? Mas é isso então, abração a todos vocês. Ó, se tiver qualquer erro, qualquer dúvida, comente aí o seu script para poder estar te ajudando. Ninguém fez isso na última aula até agora, né? Quero ver se alguém vai fazer, se alguém precisa dessa ajuda aí do tio Bruno, é só comentar que eu vou estar ajudando vocês, tá ok? É um prazer estar ajudando vocês, então não fiquem acanhados, por favor, comentem as suas dúvidas, comentem os seus erros também, qualquer coisa que vocês tiverem. Abração a todos vocês, e é isso. Até o próximo vídeo. Fui!